Boa noite, nação tricolor, amigos e amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje temos muita coisa para falar sobre o São Paulo, né? Que tem um confronto dificílimo, complicado jogar com o Atlético Paranaense fora de casa, que vai passar aí pela Cazé TV, tá falando aqui, né? Muito legal. Então você vai conseguir assistir aí o jogo diretamente do seu YouTube, totalmente de graça, né? Se for o que tá falando aqui mesmo, mas acredito que seja isso mesmo. E confronto dificílimo, então já vamos fazer o pré-jogo, né, das prováveis escalações que o Zubeldia pode utilizar, as opções que ele tem, né? Na verdade, eu separei aqui a que eu acho que vai ser utilizada e a que eu usaria, né? Que foi a escalação muito próxima da que ele usou com o Criciúma, tá? É, Vamos falar também sobre a tabela, né, do Brasileirão, com certeza. Alguma polêmicazinha que eu vou deixar para o final, tá? E jogadores que estão em final de contrato, tá bom? Então já aproveita para deixar seu like, se inscrever aí. Se você é tricolor de verdade, vai deixar seu like, vai se inscrever, vai me ajudar aí nessa jornada que a gente está só no começo aqui do canal, né? Então conto muito com o apoio de vocês, de verdade, tá? Então vamos lá. Então eu já separei aqui a provável escalação, né? E até uma opção que eu usaria aqui no momento, né? Pensando que o Zubeldia vai manter a formação que ele está utilizando, tá? Então eu entraria de. Na verdade, só o única coisa que eu mudaria aqui é o Jandrei, tá? Porque eu iria de Young. Eu sei que é fora de casa, tudo, mas assim, o Jandrei não passa segurança nenhuma, né? Ele falha, todo jogo ele falha, né? E um goleiro para falhar todo jogo é complicado, você tem que ter confiança para jogar no gol de São Paulo. Só que a escalação do Jandrei é uma coisa política, se você for ver bem. Por que é uma coisa política? Porque você viu quando ele falhou, o elenco todo abraçando o Jandrei, dando apoio para ele, tá? Imagine se o Zubeldia saca o cara. Aí os jogadores podem não levar, né, de uma forma boa, né? Acabar criando um burburinho aí com o Zubeldia, entendeu? Porque os jogadores estão abraçando o Jandrei e a torcida tá crucificando, né? Então, eu acredito que ele vai manter o Jandrei para esse jogo, tá? Eu iria de Young contra o Criciúma, como eu já tinha falado. Falei no meu primeiro vídeo aqui no canal, tá? É, Então vamos lá. Então, Jandrei no gol, né? Igor Vinícius, Alan Franco, se a gente quiser vencer tem que ir de Alan Franco, porque se for com o Diego Costa, aí esquece. Aí você nem Arboleda, né, e o Wellington, tá? Isso aqui é intocável, né? Tem que ser assim, beleza? Luiz Gustavo, que vem jogando muito bem, né? Suprindo aí a falta do Bobadilha, né, que ele faz, que o não dá pra falar que ele tá sofrendo a falta do Pablo Maia, né? Porque o Pablo Maia tava jogando um absurdo. Se bem que quando ele machucou ali no Paulista, ele não tava tão bem assim, né? No comecinho, mas Pablo Maia é monstro, né? Tô muito fã do cara, muito fã do cara. E Alisson jogando fino, né? Se Deus quiser, vai continuar assim, pra dar suporte aí pro Lucas fazendo meia, né? Então eu acredito que o Lucas vai entrar na vaga do Luciano, tá? Eu acho que será isso, tá? E eu entraria de André Silva na direita, tá? Por que que eu entraria de André Silva na direita? Eu acho que o Rato tá voltando de lesão. Ele entrou até que bem no último jogo, né? Fez uns lances aí, deu aquele passe pro Caleri dar de letra no final, que o Caleri acabou. Caleri não, o Caleri foi muito bem nessa jogada. A bola acabou batendo na trave, né? Então eu iria de André Silva, tá? Por quê? Porque o Rato eu deixaria para escalar ele no segundo tempo, né? Até porque eu acredito que o Zubeldia vai jogar nessa posição, né? Não é nessa formação, né? Com o Luciano fora, não sei se se seria uma boa ideia, né? Porque o André Silva ele não é ponta direita, né? Mas eu acredito que ele vai jogar sim, tá? Com o André Silva fazendo a direita. Ou, na verdade, sendo sincero, eu acho que ele vai de rato, tá? Mas o André Silva eu iria já no primeiro tempo. Mas aí é questão do Zubeldia, tá? Na verdade, eu acredito que o Zubeldia vá com o rato aqui. E não acho que ele tenha moral de colocar o Eric, né? Até porque o Eric, ele não vem sendo titular frequentemente nos últimos jogos, né? Entrando com titular de raríssimas vezes. Então ele, acredito que
que o Eric não vem para esse jogo agora, tá? Agora falando aqui na minha escalação, né? Como eu escalaria o jogo. Então eu daria chance já de cara agora pro Young, porque a gente já sabe que uma falha é certa do Jandrei, né? Então por que não pode ser uma falha do Young, já para ele pegar experiência, já para ele mostrar pra gente do que ele sabe, né? Um goleiro muito alto, tá? Então eu iria de Young. Então, aqui na lateral, Igor Vinícius, tá? Igor Vinícius. Zagueirão, aqui é o Alan. Opa. Alan Franco. Arboleda não, né? Arboleda. Wellington, tá? Aqui então, o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, não sei se é com Z ou se é com S, hein? Depois eu vou até ver isso. Então, o Alisson. Opa, o Alisson não. Aqui, na direita, então, eu vinha de Lucas, tá? Na minha escalação. Então, a parte do meio ficaria muito parecido, tá? O meio não, dos volantes pra baixo, né? Dos volantes pra baixo ficaria muito parecido, né? Então, como que eu jogaria, tá? Fazendo o Igor Vinícius e o Wellington segurar mais na defesa, não subirem tanto, né? Até para fazer a cobertura da parte defensiva, tá? Está jogando fora de casa, então o Luiz Gustavo fazendo a saída de bola, né? E o Alisson fazendo a armação, tá? Jogando, contando muito com o Lucas, entrando tanto por dentro quanto pela direita, né? Então, o Lucas, aqui do lado, não tem como, tem que ser o Ferreirinha. Cadê? Acho que aqui, né? Aqui tinha que ser o Ferreirinha, tá? Fal... E de falso 9, o André, tá bom? André Silva. Foi ele colar o nome dele porque eu esqueci o sobrenome. André Silva. E o 9, né? Fazendo a fixa. Caleri. Caleri dentro da área, tá? Caleri dentro da área, ele é muito melhor do que o Caleri caindo pela direita, né? É muito melhor o Caleri pivôzão dentro da área, fazendo a parede, né? Do que o Caleri caindo pra direita para receber o passe para armar para ninguém, tá? Então o Caleri aqui mesmo, travadão. André Silva fazendo a falso 9, né? E Lucas Ferreira. Assim o time fica muito ofensivo, tá? Fica muito ofensivo. Aí, por exemplo, fez 1-0, fez 2-0, toma. Recua mais o Alisson, desce mais o Luiz. Lucas vem fazer a meia. André faz a ponta. Depois vai lá, troca. Põe o Rato para voltar, dar uma segurada mais defensivamente. E até pro Rato voltar a pegar a sequência, né? Não adianta aqui eu falar para ele botar o William Gomes, que eu quero ver faz tempo jogar. Não é que não bota, mas o Rato tem certeza que vai entrar aí nesse jogo, né? Então, essa é a escalação aí que eu utilizaria a princípio, tá? Então, escalação mais ofensiva, né? Mas é pra matar o jogo. Aqui é São Paulo, pô. Né? E é o que eu falei, eu repito, o Zubeldia entrou com 4 atacantes também contra o jogo do. Contra o Criciúma, entrou com 4 atacantes na estreia dele, né? No Barcelona de Guayaquil. Então, não vejo por que, né, essa escalação aqui não possa ser utilizada pra gente ficar muito mais ofensivo o time, né? Lucas fazendo a meia e podendo cair pela direita, né? Quando o Lucas cai pela direita, o Igor Vinícius faz a ultrapassagem, né? Já com o Ferreira, o Ferreira é um jogador muito de fundo, né? Ele chega no fundo, aí ele volta pro meio, geralmente, né? Então, já o Wellington não precisa fazer essa ultrapassagem, né? O Wellington pode segurar mais aqui, tá? E o Igor Vinícius ele avança mais, ele vai ter mais liberdade, né? Ao contrário do que a gente fazia, por exemplo, ano passado, né? Por que ano passado? Porque ano passado quem segurava aqui era o Rafinha
não atacava muito, né? Ficava mais na defensiva. E o Caio Paulista subia, né? Caio Paulista subia bastante. Então, fazer ao contrário, o Wellington fica e o Igor Vinícius sobe, né? E o Igor Vinícius, ele jogou muito bem no último jogo, né? Então, tá com moral, tá com moral. Então, eu acredito que vai dar certo aí. Eu acredito numa vitória do São Paulo, tá? Eu tô muito confiante aí pra esse jogo, né? Vamos ver aqui agora a tabela. Vamos dar uma colada aqui na tabela. Então, eu acredito muito aqui nesse jogo. Deixa eu deixar ela aqui de um jeitinho pra vocês enxergarem bem ela. Fica legal. Aqui de um jeitinho legal aqui pra vocês verem ela. Rapidinho. Aqui, ó. Então pronto. Aqui tá a tabela do Brasileirão, né? Então, olha como aquele jogo contra o Cuiabá era importante pro São Paulo. Falo Cuiabá, tá? Porque contra o Vasco, querendo ou não, é um time grande, né? É um time grande e jogou fora de casa, né? Contra o Cuiabá, tava dentro de casa. Então, se tivesse feito só mais 3 pontinhos, tava brigando pela terceira posição da tabela do Brasileiro, né? Terceira posição, apenas 3 pontos atrás do líder, né? Aí, 6 pontos atrás do líder. Mas que ele não tá no começo ainda do Brasileirão, né? Ao contrário aí do nosso rival, que tá brigando aqui com o Lanterna para ver quem que faz a pior campanha, né? Mas o Fluminense tá fazendo de tudo para conseguir o que ele quer, né? O Grêmio, eu acredito que ele vai embora. Ele vai, olha, tá com 2 jogos a menos. Ele não fica aqui embaixo, tá? O Grêmio não fica aqui embaixo. E hoje é um dia lastimável, né, pro nosso rival, porque o técnico caiu, derrota do Corinthians, né, pro Palmeiras, né? Pro São Paulo foi péssima essa derrota, né? Mas assim, uma pergunta até que eu te deixo aí pra quem tá vendo o vídeo, né? Eu odeio quando o Palmeiras vence, eu odeio quando o Corinthians vence também, tá? Mas se esses 3 pontos do Palmeiras aqui que fez hoje decretasse a queda do Corinthians, você não ia assinar embaixo? Ah, mano, se o Corinthians cair esse ano aí, meu, vai ser um ano histórico, vai ser maravilhoso pra nós. Então, torcer muito aí, né? Inclusive, é de secar o próximo jogo na quinta-feira, porque Corinthians e Vitória é uma batalha dificílima, tá? Onde o empate pro Corinthians é terrível talvez o empate pro Vitória seja muito bom, né? Então, é torcer aí pro Vitória. Infelizmente é na casa do Corinthians, né? Então vamos torcer aí pro Vitória amassar os caras aí, tá bom? É, Então, jogo do São Paulo amanhã, tá? Amanhã, 9h30 da noite, vamos estar acompanhando, né, de perto aí. E agora eu venho falar sobre alguns jogadores do São Paulo que estão em final de contrato, tá? Começo ele com Luiz Gustavo. Luiz Gustavo está em final de contrato, tá? Luiz Gustavo está em final de contrato. É, eu não vou. Eu vou colocar aqui, vou colocar aqui. O Wellington. O Wellington em final de contrato. O que vocês acham? Aqui, ó, vem um carinha aqui, ó, que é meio campo também. Lisieiro. Lisieiro está. é, já está na. Já o Lisieiro, se não me engane, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Luiz Gustavo também. É isso mesmo, tá? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ah, Juan. Nosso querido e amado Juan. E o último, lateral, hein? É o Rafinha, tá? É o Rafinha. Então, o último é o Rafinha. Então, esses aqui, eu quero a sua opinião. Qual deles você manteria no time? Você renovaria, tá? Sendo muito sincero com vocês, pra mim é muito difícil, tá? Mas assim,
É o seguinte, tá? O Wellington. O Wellington é um cara que de início, quando estreou na base, eu não gostei muito, não me identifiquei com o Wellington, porque ele começou muito mal, tá? Ele começou mal a carreira dele, né? E foi melhorando muito, né? Eu tô falando na minha opinião, Gustavo, tá? Na verdade, começou mal. Ele começou no maior clube do Brasil, né? Tô falando assim, ele não jogava muito bem, não passava muita confiança, né? Igual o Patrick, por exemplo, né? Hoje eu já tenho muito mais confiança no Patrick. Mas o Wellington não descia. E ele foi, como reserva, criando uma casca muito grande. E hoje ele bate no peito, né? E assim, eu não acho ele um jogador excelente, mas a evolução do Wellington é uma evolução gigante, né? Se você for ver. Se você for ver até a evolução do Igor Vinícius também em relação a 2, 3 anos pra cá, tá? Infelizmente ele passou muito tempo machucado, que se ele não tivesse a evolução dele, seria mais ainda, né? Então o Wellington, eu tentaria renovar sim, tá? Mas se continuar fazendo esse show que tá fazendo aí para renovar também, aí já não tem o que fazer, né? Não vamos fazer loucura pelo Wellington, né? Então, com investimento também, acho que o São Paulo consegue achar um lateral aí do mesmo nível, tá? Então, o Wellington eu renovaria, tá? Se fosse possível, né? Se fosse possível, tá? Lisiero. Quando eu lembro do Lisiero, eu lembro de uma entrevista do Lisiero tocando cavaquinho lá, não sei o que, né? E aí filma o Anthony. Quem viu essa entrevista vai lembrar. Filma o Anthony. E ele fala, e você, Anthony? Que não sei o que. Ele fala, não, meu negócio é jogar futebol. Então o Lisiero, ele me lembra a cara da derrota do São Paulo. Daquela época que eu não quero lembrar nunca mais. Então o Lisiero é um cara que, assim, pra mim, não queria ver ele de novo no time do São Paulo. Tá? Aquele cara que, sei lá, tem até medo de contaminar os outros jogadores, né? Então o Lisieiro é um cara que eu não queria ver nem pintado de ouro no São Paulo. Não queria ver, tá? Desculpa. Juan. Juan é uma cria da base, né? É um jogador muito raçudo que tem muito a evoluir ainda, né? Então eu, sinceramente, eu renovaria com o Juan, tá? Agora, se o Juan quiser pedir loucura salarial, é fora, tá? Fora Juan. Mas, então eu vou deixar aqui porque eu renovaria com o Juan, tá? Luiz Gustavo, eu renovaria por mais um ano. Sem loucura também, tá? Sem loucura também. Beleza? E o Rafinha? E o Rafinha, eu não sei o que vai ser do Rafinha. Eu acho que ele vai se aposentar no que vem, tá? Ele mesmo falou. Então, o Rafinha eu acredito que não vai renovar, né? É sempre bom ter a liderança dele, né, no elenco. É um cara onde onde o Rafinha tá tem título. É impressionante isso. Então, se pudesse, eu renovaria com o Rafinha pelas experiências, sem o mínimo de chance de loucura, o mínimo, né? O mínimo de chance de loucura se ele quisesse, né? Mas assim, tipo assim, eu não renovaria pelo futebol. É um Rafinha uma relação até complicada, né? Mas desde que o Rafinha chegou, aí o São Paulo mudou. Não dá pra falar que não. Então, esse é o lateral que a gente precisava, né? Então, assim, aí vai muito da opinião de vocês aí. Deixa seu comentário aí. O que você acha sobre o Rafinha? Renova ou não renova? Tá? E é isso. Pra finalizar com a polêmicazinha que eu tinha falado pra você sobre aquele do Caleri, aquele chill pra torcida. Não vou me posicionar ainda, tá? Vou esperar se o Caleri vai soltar alguma nota, vai falar alguma coisa, tá? Senão eu me posiciono sobre o que eu penso em relação a isso, né? Mas já deixa no seu comentário o que você pensa sobre isso, né? Esse é o vídeo, pessoal. Espero não ter sido muito longo aí pra você. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Aproveita, se inscreve aí no canal se for tricolor aí de verdade. É, segue aí pra dar uma força e acompanhar a gente nesse início de jornada aí, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até mais. Valeu!